Pois é, né? Hoje, dia 22 de setembro, é o Dia Mundial Sem Carro. Eu quero saber de você aí que tem um automóvel, se você consegue se imaginar um dia sequer deixando ele na garagem e buscando outros meios de transporte. O que seria necessário para que esse desafio virasse uma prática aí no seu dia a dia? É sobre isso que a gente vai conversar, né? Sobre os desafios da mobilidade, com a professora Poliana Leite, que é especialista nesse assunto. Bom dia, professora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E a gente está vendo assim que um dos fatores que também contribui para inibir um pouco essa prática é o fator climático, né? Principalmente nessa semana que está muito quente. Quem deseja iniciar essa modalidade é melhor esperar um pouquinho, né? Bom dia. Bom dia, Liz. Você sabia que as pesquisas mostram que o clima não tem tanta influência assim sobre quem decide andar de bicicleta ou não? Sou eu que estou sofrendo mesmo com esse calorão. Não, mas muita gente pensa isso, né? Por não ter o hábito de utilizar um transporte não motorizado, elas acabam dizendo que o clima atrapalha e tudo. Para começar, atrapalha. Né? Para começar a utilizar, ele realmente não te dá nenhum incentivo. Afinal, você não se sente incentivado a caminhar ou andar de bicicleta em dias muito quentes, mas também não se sente dessa forma em dias chuvosos. Né? Você se preocupa sempre buscando uma desculpa, né, exatamente. Então, quem já tem o hábito, a gente tem imagens, por exemplo, de pessoas na Europa, onde tem cidades que as pessoas já andam muito de bicicleta, andando de bicicleta com seu guarda-chuva, andando de bicicleta quando está muito frio, cheio daquelas roupas, né, bem quentes. Então, isso depende muito de hábito mesmo, de cultura, e não faz parte da nossa cultura. E trazendo para a área da mobilidade urbana mesmo, né? A gente sabe que as ruas, principalmente aqui da capital, estão cada vez mais abarrotadas, né, de carros. E isso aumenta o estresse do motorista, isso configura também um aumento de acidentes, de infrações. O que seria necessário para a gente começar a mudar essa cultura? Para que o motorista possa se incentivar mais, né? Para pelo menos uma vez na semana ou pelo menos em algum período do dia conseguir deixar o carro em casa para a gente aumentar essa mobilidade, né? São muitas perguntas. Vamos ver se eu consigo sistematizar e tentar responder isso. Bom, Liz, o Dia Mundial Sem Carro ele surgiu a partir de uma iniciativa popular, né, pensando no clima, na questão do quanto o gás carbônico maltrata a nossa atmosfera e a gente tem um aumento do clima e tudo. Então, foi uma coisa mais voltada para a sustentabilidade ambiental. Só que hoje em dia, ele é um pouco mais do que isso, exatamente por causa da violência no trânsito. Então, o trânsito hoje ele virou um problema de saúde pública, certo? Porque, eu não sei se você sabe, mas recentemente uma pesquisa mostrou que Goiás tem o maior número do Brasil inteiro de internações em relação ao atropelamento. Nossa. Então, mas isso me desincentiva, né, a utilizar um transporte que não seja motorizado. Por quê? Porque é um problema de saúde pública. Né? Quem que quer ser atropelado? Quem quer andar de bicicleta na rua e ser atropelado? Então, quando você introduz uma política de incentivo ao uso de bicicleta, ao uso do caminhar, né, nas suas atividades diárias, você também tem que introduzir políticas de incentivo a, por exemplo, a redução da velocidade. Não dá para fazer as coisas de forma isolada. Então, você tem que pensar no sistema de transporte como um todo. Não é eu vou colocar uma bicicleta amanhã, não tem condições de fazer isso. Você tem que pensar em todos os aspectos que envolvem, porque isso está dentro de um sistema que tem relação com outros sistemas. Então, eu tenho um sistema de transporte público que tem relação com o sistema cicloviário, né, que tem relação com o sistema de segurança pública. Com a falta de uma malha cicloviária também maior para dar mais segurança para o ciclista, que a gente vê muito, não só aqui na capital, mas nas cidades do interior aqui da grande Goiânia, né, é que as ciclovias elas são restritas a parques, né, a regiões com parques, mas isso não favorece a mobilidade, né? A gente tem uma preocupação da bicicleta como lazer. E não como um transporte funcional, utilitário, para o dia a dia. Que né? Poderia ser, se nós tivéssemos políticas de incentivo a isso. Você me perguntou, como que eu posso incentivar as pessoas a utilizarem? A Europa está estudando isso demais. Eles estão com um monte de pesquisas soltando sobre isso. Por quê? Porque eles têm uma agenda. Eles precisam reduzir a utilização do carro até 2030. Em alguns países, outros países até 2025.
Então, eles estão estudando como fazer para incentivar. Em alguns lugares, na Áustria, por exemplo, eles dividiram isso por categorias. 10 categorias de pessoas, então vou começar a fazer diretamente. Vou personalizar minhas campanhas de conscientização ou as minhas ações, em ações mais duras ou em ações mais leves, direcionado a esse tipo de pessoa, a cada tipo de pessoa. Por quê? Porque não é fácil mesmo. Né? Isso depende de cada cidade, do que a cidade te oferece. Você disse, malha cicloviária eu tenho, mas será que se eu colocar, as pessoas vão começar a usar? Se eu começar a construir ciclovia, as pessoas vão começar a usar? Então, o que incentiva essas pessoas a usarem a ciclovia, a usarem a ciclofaixa? Eu te garanto que, com alta velocidade na rua, ninguém vai usar nada. Com certeza. E a gente tem vários incentivos, né? Se a gente for falar por incentivos, a gente tem vários incentivos como a alta do preço dos combustíveis, o trânsito, que você dentro de um veículo automotor, você demora mais tempo para chegar de um ponto a outro da cidade, porque é um veículo que ocupa um espaço maior nas vias. Então, assim, de bicicleta seria mais rápido, de bicicleta seria mais fácil, mas a gente trava no respeito, né? Se já está difícil para os motociclistas, né, conviverem com os carros e caminhões nas vias, imagina para os ciclistas. Se está difícil para o pedestre, né? A gente cansa de ver aí nas calçadas aqui da capital, veículos estacionados na calçada ou com obras que avançam o limite do passeio. Então, assim, é um mudar de comportamento da sociedade como um todo, e não especificamente para o trânsito, mas um respeito de uma forma geral, né? Não é só de quem usa o carro, né? É do gestor, é do construtor, como você falou, é da pessoa que está em casa e vai usar o carro para ir na padaria, se ela poderia ir a pé, né? No caso de Goiânia, onde a gente tem um índice melhor de segurança pública, assim, comparado a outras cidades, a gente até consegue fazer isso. Agora, tem cidades que a segurança pública é zero. E aí a pessoa não tem coragem de sair em casa para ir na padaria comprar a pé. Então, é por isso que eu falo que tudo está relacionado. Como é que eu vou trabalhar o transporte de forma isolada se eu não estou trabalhando segurança pública, se eu não estou trabalhando saúde? Como é que eu vou colocar uma bicicleta, dizer para as pessoas andarem de bicicleta, se eu não tenho infraestrutura, se eu não tenho redução de velocidade, se eu não tenho sinalização própria para isso? Então, a ideia é que hoje nós consigamos pensar como sistema e como sociedade, né? O bem que estou trazendo não é só para mim. Agora, imagina numa cidade em que eu tenho tudo muito distante, né? A bicicleta e o andar a pé é micromobilidade. São lugares perto, até 5 quilômetros de distância, como algumas pesquisas mostram. Agora, se eu trabalho a 10 quilômetros da minha residência, né? Se eu moro a 10 quilômetros do meu trabalho, de bicicleta eu não vou. Aí eu tenho que ter um bom transporte público. Exato. Só que o transporte público atende coletivo. E hoje em dia a gente está tão acostumado a marcar uma reunião atrás da outra. Aí eu vou marcar uma reunião às 8, outras 9, outras 10. Como que você vai depender de transporte público para fazer isso tudo? Né? Aí não, vou fazer online, então não vou trabalhar a mobilidade, vou trabalhar a não mobilidade. É bem complexo, é um tema que a gente tem que debater mais vezes, por isso eu deixo aqui o espaço aberto no JBC, para a gente estar sempre trazendo ideias, para as pessoas se engajarem mesmo nesse movimento, né? A gente ainda não tem aqui no país nenhum plano a curto nem médio prazo para a gente poder reduzir aí a quantidade de carro, mas eu acho que pode ser uma iniciativa popular, pode ser uma iniciativa que da população para os gestores também, né? Para a gente mostrar ali o que a gente está precisando. E eu vou pedir para a gente finalizar, professora, que você deixa uma mensagem hoje no Dia Mundial Sem Carro para as pessoas já começarem a pensar aí nessa mudança para os próximos anos. Lutem pelo direito de ter opções de mobilidade. Não estou falando só de você ter opção de infraestrutura de bicicleta ou de você ter um bom transporte público, mas muito mais do que isso. De você ter segurança pública, de você ter infraestrutura para quando chegar no trabalho. Andei de bicicleta, vou chegar no meu trabalho, quero um vestiário, né? Então, assim, não é só olhar para a ciclovia, não é só olhar para o transporte público, é olhar para a cidade como um todo. Estrutura como um todo. Professora Poliana, muito obrigada pela sua participação, obrigada por esse bate-papo aqui super importante, e espero que volte mais vezes para a gente debater essas ideias. É só chamar, estou à disposição. Muito obrigada, bom dia. Bom dia.